beleza? Família, tamo junto. Hoje vídeo de react de pedalboard, aquele vídeo que vocês já conhecem, tá? Mas antes de qualquer coisa, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou dos boards de hoje, tá? Eu tô achando esse cenário aqui mais bonito, porque tem os meus instrumentos aqui, tá? Meu quarto, enfim. A janela tá ali porque tá calor, então vou deixar aberto. Se ficar mexendo, não me desculpem. Enfim, antes de qualquer coisa também eu gostaria de deixar sempre avisado, tá? Eu deixo todos os links de tudo que eu uso aqui, então do meu pedalboard, de pedais que eu indico, de pedais que eu acho interessante, aqui na descrição, e também deixo do meu pack de presets. Outra coisa, a gente também abriu o Seja Membro, então se você quer ajudar esse canal, a gente tem, você pode começar a ser membro a partir de R$5, e vocês, por enquanto eu estou soltando os vídeos antecipadamente para os membros, então os membros eles podem ver antecipado, tá bom? Porém também mais pra frente eu quero fazer um programa que vai ter vídeos próprios para membros, algumas videoaulas, enfim. Coisa muito top, muito top, muito top. Mas sem enrolação, bora pro vídeo de hoje, que hoje é só board sensacional. Então bora pro primeiro board de hoje. Família, bora pro primeiro board de hoje, tá? Primeiro board de hoje do Thiago. Ele manda assim: salve, mano, beleza? Beleza, mano, e contigo, tudo certo? Sou o Thiago Vilela, da cidade de Tupã, eu acho que é Tupã, interior de São Paulo, ó. Interior de São Paulo, a primeira vez que chega aqui, hein? Cheguei agora no canal atrás de uns reviews de pedais e tô curtindo bem. E aproveitando que mudei meu pedalboard, sou o cantor da noite e montei meu pedalboard meio híbrido, tanto para voz quanto para violão. Vou te mandar aqui, beleza? Abraços. Mano, abraço. E se você também quer, tá? Antes de qualquer coisa, se você também quer que eu reaja ao seu pedalboard, eu sempre deixo, tá? O e-mail, então vai estar o e-mail escrito aqui. Esse e-mail aqui você pode estar enviando o seu pedalboard, beleza? E eu também sempre deixo na descrição. Então vocês vão sempre ter essa visão. E vocês vão poder também acessar o e-mail. Manda sua foto do seu pedalboard, pode ser um board mais simples, um board mais caro, a gente reage e a gente gosta de ver board de todos os tipos, beleza? Mas é isso aí, bora, vamos pro board do Thiago Vilela, sensacional. E ele fala aqui sobre a ordem dele, tá? Ele fala que é meio híbrido, então ele usa aqui, um board aparentemente de violão. Cara, board lindão aqui, vocês estão vendo, bem interessante. E ele fala que o violão entra no VE2 da Boss, tá? Então ele entra no VE2 da Boss. O VE2 da Boss é esse pedal aqui vermelho que vocês estão vendo, tá? O VE2 da Boss, ele é um pedal que ele faz algumas alterações referente a vocal, tá? Então ele tem alguns efeitos já embutidos, então ele é bem interessante. Eu não entendo muito de pedal para voz, vou ser muito sincero com vocês, tá? Mas eu vejo muito em muitos boards de quem utiliza híbrido, assim, principalmente quem é cantor ou toca violão e canta junto, tá? Então ele entra nesse VE2 da Boss. Depois aí ele tem aqui o wah-wah da Behringer, tá? O wah-wah da Behringer ele é bem parecido com o Crybaby, tá? Porém, alguns wah-wahs da Behringer, eu não sei se essa versão específica dele porque ele não especificou. Alguns wah-wahs eles são ao contrário. Então, geralmente, quando você acelera, eu falo que ele é um acelerador de carro, quando você acelera, ele faz o wah. Então é assim, ó, wah, wah. Então quando eu tô embaixo eu tô no mais agudo, e quando eu tô no fechado, então quando eu estou antes de apertar, quando eu tô no mais fechado possível, ele é o mais grave. Nesse caso é o contrário, então ele faz assim, ó, wah, wah, ele vai pra cima, tá? Então ele é ao contrário. Eu não sei se esse em específico, tá? A Behringer lançou dos dois modelos, porém a sonoridade é muito parecida com o Crybaby, até a estética também é bem parecida com o Crybaby. Ele vai pro afinador da Howie, tá? Não tenho o que falar, esse afinador da Howie sensacional, todo mundo gosta dele, aparentemente é um afinador muito interessante. O pessoal fala que é um afinador bem legal, então não tenho o que falar, um afinadorzinho bem legal, um afinadorzinho bem honesto, tem uma boa resposta e ele é um afinador que não dá nota fora. A gente tem esse problema que alguns afinadores falam que tá afinado e a guitarra tá uma bosta. Depois ele vai pro CS3 da Boss, tá? Compressor Sustainer 3 da Boss, 4 knobzinho sensacional. É um compressor da Boss, um dos mais clássicos que a gente vai ter. Muita empresa acaba fazendo cópia dele porque ele é realmente uma referência em compressão. O legal dele é que eles têm 4 knobs e não somente 3. Geralmente a gente tem em compressores padrões, a gente tem o compressão ou sustain, o volume, tá? E alguns tem o tone, tá? Se eu não me engano, nesse daí você vai ter o volume, vai ter o sustain, vai ter o ataque e vai ter o tone, tá? Então dá pra fazer muita coisa e ele é bem interessante. Você consegue utilizar um compressor que comprime bastante, até já é um compressor ali quase que um boost. Então ele é muito interessante. Depois ele vai pro Equalizer GE7, tá? Equalizador de 7 bandas. Ele é de guitarra, porém ele é muito bom para violão também, tá? A frequência do violão e da guitarra são muito parecidas, tá? O violão ele só tem, na verdade, a guitarra é mais aguda
e o violão ele é um pouco mais ali pro médio grave e pro médio, porém ele, de um modo geral, de um âmbito geral, o violão e a guitarra abrangem o mesmo range de frequências, e esse de sete bandas, principalmente da Boss, ele é bem interessante porque ele tem isso, inclusive ele até, as últimas ali, a última do agudo e a última do grave, inclusive elas são bem interessantes porque elas são até meio que um a mais ali, são poucas notas da guitarra do violão que chega naqueles dois extremos, porém é muito interessante porque você consegue ter um ajuste mais fino, tá? E ele utiliza ali um padrão de compressor que é um sorrisinho, né? O pessoal fala que você quer um compressor bom, você coloca o sorrisinho. Depois ele vai pro Cube Baby AC, tá? O Cube Baby AC é literalmente o Cuvave Cube Baby de guitarra, porém o AC ele é para acústico, tá? Então ele é para o violão. Ele é bem interessante, ele vai ter compressor, ele vai ter a simulação, o IR do violão, que é diferente, né? Então ele tem alguns IRs de violão, onde ele simula alguns Gibson, alguns de Mars, enfim, violões que são muito mais caros, tá? Então ele é muito interessante. Eu vi esse dia um teste, eu achei sensacional, é absurdo, literalmente absurdo a qualidade que fica o violão. Parece que você tá tocando com outro violão, literalmente. Então você vai ter ali IR de Taylor, enfim, você vai ter muitas coisas e ter uma infinita possibilidade, e aí você consegue colocar também uma modulaçãozinha, que é bem interessante. Depois do Cube Baby AC ele vai pro CH1, tá? Da Boss também. O CH1 ele é o Super Chorus. Então ele é um dos coros mais clássicos da Boss. Você vai ter o CH1, o CE1, o CE5, o CE3. Porém o CH1 ele é o Super Chorus, ele é um chorus bem oitentista, tá? Ele é talvez o chorus mais oitentista que a Boss faz, e ele é muito interessante para violão, tá? Então ali a gente já vê algumas características, e isso é um chorus sensacional, principalmente para violão. Não tem muito o que falar, 4 knobs, você consegue chegar desde um chorus mais tranquilo até um chorus mais pesado, que aparece realmente na mix. Depois disso ele vai pro Reverb Joyo Atmosphere, tá? Reverbzinho sensacional da Joyo, dessa linha mais bonitinha da Joyo. O grande pecado é que não tem saída e entrada estéreo. Pra mim não faz diferença, sinceramente, porque eu não utilizo, tá? Nem entrada, eu não utilizo saída estéreo, e nenhum dos meus pedais também são estéreo, não vejo problema nisso, tá? Porém ele é bem interessante, são 9 modos de reverb e uma gama de equalizações bem legal, assim, bem interessante, e o Reverb Joyo Atmosphere é um dos melhores custo-benefício. Depois ele vai pro Trio Band da Digitech também, tá? Esse pedal ele é bem interessante. Cara, o Trio Band da Digitech ele é bem interessante. Trio Band é literalmente porque ele traz aquela sensação de trio. Então ele é basicamente um criador de ritmos. A gente pode falar que ele é basicamente como um drum ali, sabe? Aqueles pedais que você consegue utilizar loopers de drum, de bateria. Enfim, porém ele tem algumas outras coisas. Então você consegue adicionar o bass, né, que é o baixo. Você consegue selecionar o estilo, que é bem interessante. E ele é bem interessante porque ele é muito difícil de se ver, tá? Esse pedal, ele não é muito utilizado porque ele é mais específico para pessoas como o dono desse pedalboard, que é um músico que tem que ter essa característica um pouco mais de noite, de cantor, enfim, um board mais híbrido. Então ele é bem interessante, tá? Então o Thiago, acho que fez uma super escolha. Depois ele vai para a interface de áudio da Amon, tá? A interface de áudio, para quem não sabe, é basicamente o que você utiliza para pegar todo o seu sinal digital e todo o seu sinal, na verdade, analógico. Ele joga pro digital e você consegue jogar ele seja para uma mesa, seja para uma DAW de gravação, enfim, é assim que todos fazem as gravações, aquelas gravações que é mais bonitinha, que não tem nenhum ruído externo. Ele coloca ainda aqui que o VA2 da Boss tem controlador, então esses dois foot switches que vocês estão vendo é o controlador do VA Boss, e o Trio Band também tem um controlador, que é o com 3 foot switch. E aí a voz dele, ele fala que entra no VA2 da Boss e vai direto para a interface de áudio. Então é bem interessante, ele tem ali 2 caminhos no board dele. Beleza? Cara, sensacional, Thiago. Muito obrigado por ter enviado seu board. Não tenho o que falar, board completaço, tá? E é isso aí. Sem tendo qualquer atualização, sempre manda. Obrigado por acompanhar e tamo junto. Bora pro próximo board de hoje. Família, próximo board de hoje, vocês já estão vendo aí, é do Ricardo, tá? Ele manda assim: salve, irmão, Deus abençoe. Mano, Deus abençoe você também. Obrigado por acompanhar o canal. Segue meu humilde board. Minha guitarra é uma PHX com nut de osso, tarraxas Geiger com trava, ponte Wilson, capes elétricas Malagoli, custo 59. Enfim, resumindo, a sua guitarra era uma PHX, porque agora, cara, essa guitarra aí, se duvidar, tá dando pau até Square, cara. Porque
Nuts de osso, tá? Eu coloquei na minha e você seguiu muito assim o padrão que eu tenho vontade de fazer na minha Telecaster, tá? Então ela tem um nut de osso, a minha foi a primeira coisa que eu fiz. Tarraxas Geiger é a próxima coisa que eu quero fazer. Eu quero colocar uma tarraxa Geiger com trava daquela pretinha bem bonitinha. Você colocou uma ponte da Wilson, sensacional, não tenho o que falar. A minha, vai ser a última coisa que eu vou fazer, tá? Porque ponte de Telecaster é a última coisa que você precisa. Não tem aquele lance da alavanca que desafina. E cabos elétricas da Malagoli, que, cara, é aquele ditado, né? Tajima com Malagoli dá pau em Fender, né? É um ditado que o pessoal acha meio doido, mas que realmente faz muito sentido. Porém, assim, cara, sensacional. Era uma PHX, então eu tenho que comentar isso, me desculpa. Mas, cara, muito bom mesmo. Isso, inclusive, são os passos que eu quero seguir. A minha, ela tá com um captador mais simples, da Fleura Unico 5, tá? Do AliExpress, bem baratinho, mais top. E ele ainda colocou duas chaves de defasagem do cabo, então ele pode usar qualquer bobina. O que é interessante, porque ele consegue desde um som mais pesado até um som mais tranquilo, um som mais single de tocar. Ele diz que toca em linha e o board foi feito por ele, tá? Então, cara, olha esse board lindaço, tá? Muito bonito mesmo. Curti pra caramba. E aí vamos pra cadeia de sinal dele. Ele entra no Pure Buffer da Mosca, onde fica dentro do board, tá? Buffer basicamente é para recuperar sinal, na verdade preservar o sinal. E é muito interessante para usar, principalmente quem utiliza cabos mais longos, tá? É bem interessante. Depois ele vai pro afinador, tá? O afinador dele é o Swift Audio, não tenho o que falar, esse Swift Audio é o afinadorzinho padrão, tá na grade de todo mundo, porque ele é um afinadorzinho bem ok, ótimo custo-benefício, e o diferencial dele é que ele é muito pequeno, cara. O cabo é maior do que ele, se duvidar. Então, cara, sensacional, o Swift Audio, maravilhoso, é inclusive um dos afinadores que eu tenho muita vontade de comprar. Depois ele vai pro compressor da Howin, tá? O Howin Comp, sensacional. Essa linha Nano também é bem pequenininha, então ali preserva muito espaço, esses dois preservam um espaço absurdo, então bem interessante. Tá? Esse compressor é um compressorzinho muito honesto, com uma ótima qualidade, o pessoal fala que é um dos melhores da China, então muito interessante. Depois ele vai pro Pure Sky, tá? Pedal que simula o Time Overdrive, que agora está com o MXR, pedalzinho muito interessante para você fazer um primeiro estágio e segundo estágio também, ele é muito interessante. E ele é um dos pedais mais famosos do AliExpress porque ele tem a ideia de ser um overdrive transparente que não altera o timbre da sua guitarra, ele só joga mais à frente da mix e dá uma cruncheada de acordo com o tanto de ganho que você coloca. Então ele é muito interessante principalmente para você que utiliza um drive sempre ligado, você utiliza um drive mais leve para você fazer algumas bases, fazer algum worship, alguma coisa do tipo, tá? Então ele é bem interessante. Depois ele vai pro 4D, tá? Esse 4D eu não conhecia, ele conta aqui que é da GSF Effects, que é um handmade, tá? Então 4D basicamente são 4 pedais dentro dessa caixa, que é essa caixa com os knobzinhos coloridos. Ele disse que tem um booster, isso na verdade ali, eu só não sei se esse é o padrão e é o sinal, tá? Provavelmente. Tem um booster, depois ele vai para um screamer, tá? Então um tube screamer ali interessante. Ele tem um overdrive e uma distorção. Então ele diz que pedal com som de gigantes, tá? Então, cara, sensacional, da hora. Ele é grande, mas eles são 4 pedais dentro, então, pô, já quebra um galho absurdo. Depois ele tem a GT1 como cérebro, tá? E ele fala que é uma pedaleira sensacional, não troca por nada. A GT1 ela é uma pedaleira um pouco mais antiga da Boss, porém quem tem não troca por nada porque fala que a qualidade do som dela é absurda, tá? Depois ele tem um dual switch que provavelmente ele controla também a GT1. Então isso é bem interessante, um dual switch para ele subir e descer banco, o que é muito interessante. A GT1 também, inclusive, eu tenho que falar, se eu não me engano, ela não lê IR, tá? A GT1, ela não lê, por isso que ele tem o Sonic IR, porém ela tem ótimos pré-amplificadores, inclusive ótimas modulações também, ambiências até bem interessantes. Depois ele vai pro Sonic IR, como eu falei, como a GT1 não tem, ele vai pro Sonic IR, que é basicamente um leitor de IR, melhor custo-benefício que você vai ter com uma ótima qualidade. E ele diz que usa os IRs também do Andy Ferreira e da York Audio também, tá? Eu tenho IRs da York Audio, são sensacionais, muito bons mesmo. E esse do Andy Ferreira eu tenho muita vontade de testar, porém ainda não comprei porque não tenho grana, né? Sou pobre, sou guitarrista pobre, mas que é sensacional também e a qualidade parece absurda. Depois ele vai ali pro Time Force, tá? Um pedalzinho de delay sensacional da Nux, tá? O New X, enfim. O Time Force ele foi um dos primeiros pedais que trouxe essa possibilidade de tap, tá? Então é possível você ter o tap, você consegue presetar, ele tem um visorzinho de LED bem interessante que consegue utilizar bastante coisa e ele tem muitos modos de delay, tá? Então ele é muito interessante, principalmente para quem gosta de utilizar esse muito delay, tá? Então ele é bem interessante, tem muita possibilidade. Depois ele vai pro FS02 da Flama, tá? Pedalzinho de reverb sensacional. O FS02 ele tem diversos modos de reverb, fez muito sucesso, tá? Principalmente
lá fora e aqui no Brasil, porque ele tem entrada e saída estéreo, tem diversos modos, você consegue presetar também, então isso é muito importante. Inclusive ele tem até um botão ali em cima que ele consegue acionar de uma forma mais fácil ali, basicamente uma adaptação, e ele diz também que entra tudo e sai em estéreo, tá? Então o Time Force, que tem entrada e saída estéreo, ele sai estéreo, vai pro FS02, ele sai estéreo também do FS02 e vai pra linha, tá? Então, cara, esse cara tá muito bem servido. A foto da guitarra dele eu vou deixar aí pra vocês, linda, tá? Muito bonita mesmo, uma Les Paulzinha bem interessante. E é isso aí, família. Muito obrigado, Ricardo, por ter enviado seu pedalboard, sensacional, não tenho o que falar, muita possibilidade. E dá pra ver que você é um cara que gosta de estudar, você gosta muito de pensar em timbre, o que é bem interessante até pelos upgrades da sua guitarra, tá? Então, cara, sensacional, muito obrigado por ter enviado seu board, tamo junto, tá? E bora pro próximo board. Família, bora pro próximo board de hoje, tá? É o board do Felipe Nascimento. E ele não escreve nada aqui, ele só manda a cadeia de sinal dele, então vocês já estão vendo aí, cara, interessante, a gente não vê muito essa pedaleira aí que vocês estão vendo, um board híbridozinho bem interessante, a gente não vê muito essa pedaleira, tá, nos boards aí, porém ela é muito interessante, porque ela, é muito mão na roda, inclusive vocês estão vendo ali, dá pra ver o que você tá usando, enfim, é muito interessante, mas vamos comentar o board dele. A cadeia de sinal dele é assim, ele entra no Pure Sky, tá? Então o Pure Sky, como eu já falei, não vou comentar de novo, ele é colônia do time Overdrive, agora tá com o MXR, um pedal excelente para primeiro estágio, assim, maravilhoso, transparente, e ele também é ótimo como segundo. Depois ele vai pro Demon FX ATDS, um Overdrive Distortion, Boost, enfim. O ATDS ele é cópia do Andy Timmons, tá? Pedalzinho da JHS, onde ele inclusive colocou Andy FX, tá? Quem toca inglês tem que fazer isso, tá? Porque a pessoa tá tocando lá, aí o pastor vai pedir um solo, quando ele olha tá escrito efeito do demônio, aí não vira, né, irmão? Então, Andy FX aqui pra nós. O ATDS ele é sensacional, ele vai ter ali 2 knobzinhos onde você consegue colocar o seu... Ele tem ali uma chavezinha para começar, tem equalização separada, com as bandas separadas, volume e ganho também, chavezinha que altera a clipagem, você consegue ativar o padrão, digamos assim, do pedal, e nesse outro knobzinho você consegue ativar um boost dele, tá? Então ele é um pedal extremamente versátil, você consegue fazer muita coisa. Provavelmente ele está utilizando o Overdrive, o Pure Sky como primeiro, ele utiliza o ATDS como segundo estágio e o boost quando ele quer um terceiro, assim, para vir rasgando a mix e fazer o pastor sair correndo. Enfim, depois ele vai pro Zoom G3, onde ele utiliza a simulação de amplificador e modulação, perfeito, cara, as modulações da Zoom são sensacionais, tá? A Zoom G3 ela é bem interessante porque ela tem o mesmo software, digamos assim, a mesma capacidade de processamento, na verdade não a mesma capacidade, mas o mesmo software da G1, tá? A famosa G1, então ela é basicamente uma G1 turbinada com mais knobs e com mais possibilidades também. Eu acho ela mais bonita e também, o visorzinho quebra um galho absurdo, tá? E não é da G1 On, tá? Então ela é basicamente uma G1 Forte turbinada, tá? Com mais capacidade ali na questão de knobs, a parte de visualização, ela é mais bonitinha, mais bem acabada, com 3 telinhas também então, mano, muita possibilidade, sensacional. Inclusive vai ter looper, vai ter coisas bem interessantes. Então aqui ele utiliza ali, ele tá utilizando um FD Combo, se eu não me engano esse aqui eu já tive, tá? G2, se eu não me engano o FD Combo ele é um Fender, tá? Basicamente combo, ele utiliza um chorus assim, e um booster também, o que é bem interessante, ele consegue fazer muita coisa. Depois ele vai pro Time Force, tá? Esse pedal apareceu de novo aqui, tá? Então são 2 fotos, eu vou mostrar pra vocês, porque ele tem ali embaixo, olha que interessante, ele é um board que tem dois andares. Embaixo ele vai ter o Time Force, onde eu já falei, tá? O Time Force, pedalzinho de delay sensacional, entrada e saída estéreo. Você consegue presetar até tempo, diversos modos de delay, muito interessante, a Nex mandou benzão nesse delay. Depois ele vai pro Joy Atmosphere, tá? Mais uma vez também, já apareceu aqui, pedalzinho de reverb sensacional, diversos modos de reverb, qualidade absurda, e ele é muito bonito também. Depois ele vai pro Cuvave, tá? Então o Cuvave ele só utiliza IR pelo que ele tá vendo, e o leitor mais barato de IR que você vai ter, então bem interessante. Ele disse que o pedalboard é caseiro, por isso não é muito bonito, tá? Cara, eu achei da hora, principalmente porque ele tem 2 andares, cara. Eu tô babando por um board de 2 andares, porque eu não gosto de board gigante, tá? Então eu quero, o meu é de 49, 48 por 30. Eu quero um de 40 por 30, porém de 2 andares, onde eu vou ter mais possibilidades. Então, cara, sensacional. Parabéns aí pelo board, eu acho que, você tá mandando muito, tem tudo literalmente, ainda mais com a G3 ali como cérebro. Então é isso aí, Felipe, muito obrigado. Tendo qualquer atualização, manda pra gente, tá? Os outros também que você ainda tá assistindo e você já mandou e eu já reagi.
Manda aí também quando tiver alguma atualizaçãozinha, beleza? E é isso aí, família, bora pro próximo board de hoje. Família, último board de hoje, beleza? O board do Aaron, e ele não manda nada aqui, ele só coloca segue meu board, e aí ele já coloca, tá? Mas, amigos, que board bonito, cara, olha esse board sensacional, nada da China, então board, mentira, tem o Swift Out, tá? Mas enfim, bora reagir. Ele começa ali com o afinador, tá? Ele entra o afinador Swift Audio, já comentei sobre essa é a primeira versão ali mais quadradinha, muito interessante, um afinadorzinho sensacional. Depois disso ele vai pro Deep Comp, tá? O 479 Deep Comp, é um compressorzinho da rádio, mano, muito interessante, tá? A gente vai ter ali a parte de sustain, de tone, de ataque, level e blend, tá? Então, o que os 4 do CS3 já é muito bom, esse vai ter 5, tá? O pessoal fala extremamente bem desse Deep Comp, da Rádio Custom Shop, tenho muita vontade de testar os pedais da rádio, eu acho sensacionais todos, tá? Então todos os pedais do Deep Comp, o Charlie Overdrive, tem também, se eu não me engano, o Green Channel, Blue Channel, que eu acho, sensacional, muito interessante. Depois disso ele vai para o Proteína da Joy FX, tá? O Proteína da Joy FX, ele simula o Protein da Brown Amplification, tá? Inclusive a empresa que patrocina o Delay, perdão, enfim. E é bem interessante porque ele é 2 overdrive, tá? O grande lance é que a Joy FX colocou isso tudo numa caixinha de um pedal só. Então, atualmente, se eu pudesse escolher, se eu tivesse dinheiro para escolher escolhe qualquer overdrive, eu escolheria alguns dos overdrives no caso da Joy FX, porque eu acho muito interessante que eles conseguem fazer isso, tá? É um pedal que não ocupa muito pouco espaço, tá? E são 2 overdrives, tá? Então, por exemplo, só com ele você já consegue resolver sua vida, ou nesse caso ele utiliza esses 2, onde ele vai ter o primeiro e o segundo estágio, tá? E depois ele vai pro 1981 da Boss, tá? Esse pedal ele é incrível, cara. Ele é, como eu já falei, o 1981, que é basicamente um Proco-Hat alterado, tá? Porém, esse pedal é muito difícil de encontrar, porque ele é uma edição ali mais meio que especial da Boss, então ele é muito interessante. Além dele ser muito bonito, preto, sou apaixonado pelo Proco-Hat, eu gosto muito desse pedal, ele é um pouco difícil de lidar, pra ser sincero. Eu tenho a cópia um pouco mais exata, não é a cópia 1981, digamos por assim, tá? Porém, é o Rude Mouse da Sony Cake, enfim, é bem interessante, um pouco difícil de lidar, mas, cara, sensacional, ele é absurdo. Inclusive, quem tem um ótimo clone do 1981, que faz também o 1981, é a Joy FX, tá? Então, absurdo. Depois aqui do 1981, ele fala que ele vai... Perdão, é o 1981 da Old FX com carcaça da Boss, tá? Então, muito interessante, eu achei sensacional. Então, é da Old FX e ele utilizou a carcaça da Boss, cara. Eu achei maravilhoso, top demais mesmo. Depois ele vai para Ampero Mini, tá? Então, Ampero Mini ali provavelmente acontece a simulação de modulações dele, primeiramente, ou não, ele não especificou se ele utiliza antes ou depois do amplificador. Então ali deve acontecer as modulações e a amplificação, tá? Então pré-amplificador e R acontece tudo na Ampero Mini. Depois disso daí ele sai, ele vai pro DD500, pro Narciso Delay, perdão. Então o Narciso Delay é bem interessante, ele é da VTR Effects, você consegue fazer tudo, então você consegue presetar, são vários presets, você consegue utilizar tap tempo, ele tem a questão do bypass. Eu testei esse Narciso e também o Kailane na feira, cara, é absurdo mesmo, assim, o somzão é absurdo, não perde nada pros gringos. É bem interessante e ele é um ótimo pedal. Depois que ele sai do Narciso Delay, ele vai pro RV500, tá? Não tem o que falar, melhor pedal de reverb que a Boss vai ter. Tá, uma entrega excelente, você consegue presetar, então você vai ter ali bancos, você tem os presets em cada banco, e você tem dali um que você consegue fazer a controlabilidade. Ele tem uma telinha muito na mão, assim, muito na cara para você fazer as alterações, beleza? E inclusive você consegue ali, são muitos modos de reverb, bem interessante, você consegue desde aquele reverb sequinho ali para tocar um rock, até um reverb assim absurdo que demora uma semana para acabar, para você fazer um worship da vida, enfim, nós não temos preconceito com isso aqui, beleza? E esse é o board dele, sensacional, tá? O Aaron, seu board é muito bom mesmo, assim, um boardzinho top, caro também, mas muito top. E é isso aí, beleza? Muito obrigado por ter enviado, Aaron, tamo junto, tá bom? Deus abençoe, tendo alguma atualização, manda pra gente, fechou? E família, é isso daí.
Beleza? O vídeo de react de pedalboard de hoje foi isso, tá bom? Se você curte, se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta alguma coisa, se chegou até aqui, não custa nada você comentar. Compartilha com o seu amigo também, para ele ver algum pedal interessante, algum pedal que você tem, você teve curiosidade e se alguma informação foi relevante. Compartilha com ele, seu amigo guitarrista também, nem que seja para ele estudar, tá? No recado que eu deixei no começo, mas enfim. Tamo junto, família. Deus abençoe a vida de todos, tá? Obrigado por ter acompanhado e tamo junto. Um abraço e até a próxima.